A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Cleito e sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conhecendo a Verdade. É possível um homem conhecer a Deus? Como nós conhecemos a Deus? A teologia aponta como Deus se manifestou para os homens, como se fez conhecido. Deus é um ser incompreensível. É impossível que o homem conheça Deus se ele não se revelar, pois entre nós e Deus, entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus, há um abismo. Deus é um ser infinito e nós finito. Deus é criador e nós criatura. Deus é um ser glorioso e nós somos miseráveis pecadores. Sendo assim, como nós conheceremos a Deus? Então Deus, ele se manifestou a nós através de duas formas, que nós conhecemos como revelação geral e revelação especial. Essas duas revelações são os meios que Deus empregou para se tornar conhecido. A palavra revelação significa tirar o véu, descobrir, aparecer. E essas revelações, geral e especial, foi a forma que Deus encontrou ao homem. Vamos falar da revelação geral. Ela é também conhecida como natural, ou seja, ela é a natureza. A revelação geral revela Deus como Criador. Quando olhamos para a natureza, temos uma ideia que existe alguém poderoso por trás de toda aquela obra maravilhosa da natureza. Quando você olha os céus, quando você olha as aves, você tem uma ideia que existe alguém por trás. Imagine uma obra de arte, uma tela magnífica. E ao admirar, você sabe no seu íntimo que alguém pintou o quadro, que existe um artista, um criador. Assim, quando nós olhamos para a natureza e para os seus encantos, reconhecemos que tem um criador. Olha o que o Salmo 19, versículo 1 diz: E os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. O Salmo 91, esse texto nos diz que Deus proclama, que Deus anuncia, que Deus declara. A revelação geral é um discurso de Deus, o Deus Criador. Já a revelação especial é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia. A revelação especial é os 66 livros canônicos que compõem a Bíblia Sagrada. Veja que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, registrado por João, capítulo de número 20, versículo 31. Diz assim: Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A revelação especial é a Bíblia, é a palavra de Deus. E cada uma dessas revelações tem o seu objetivo, tem a sua função, o seu propósito. Vejamos a revelação geral. A revelação geral revela Deus como Criador e mantenedor da criação. Revela que Ele criou todas as coisas e as mantém através da providência. Já a revelação especial revela Deus como Salvador. A revelação especial mostra o caminho da salvação. A revelação especial revela o plano de Deus da salvação. Entre essas duas revelações existem uma distinção, uma diferença entre elas. A revelação geral não foi escrita.
mas a revelação especial foi escrita por Deus, os 10 mandamentos, e por autores escolhidos por Ele. A revelação geral, ela não foi verbal. Deus criou. Já a especial, Deus falou com homens. Deus comunicou com homens. Deus pediu para homens escrever a sua vontade, e estes homens as escreveram. Outra distinção, a revelação geral mostra que existe um Criador. Já a especial revela que existe um Salvador. A revelação geral não nos traz conhecimento acerca da salvação. Quando nós olhamos para a natureza, para os rios, para os mares, para a criação do homem, os pássaros e toda a sua beleza, nós não conseguimos enxergar a salvação do homem. Já a revelação especial revela Cristo como nosso Redentor. Quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos o caminho da salvação, o propósito da salvação, porque a Bíblia ela está centrada em Cristo, o nosso Salvador. A revelação geral ela foi feita antes da queda. Antes da queda do homem, Deus deu a revelação geral, que é a criação do universo. Já a especial, ela veio depois da queda do homem. Quando o homem caiu, ele precisou de um Salvador. E a partir de Gênesis 3,15, a partir do livro de Gênesis, Deus revela o plano da salvação. Nós vemos, através dessas duas revelações, de uma forma básica aqui no nosso podcast, nós vemos um ato de amor. Quando você estuda a revelação geral, especial, nós vemos aqui um ato de amor, um ato da graça. Vemos que foi Deus que se revelou ao homem, e não ao contrário. Não foi o homem que procurou com os méritos próprios conhecer a Deus, porque jamais o homem poderá conhecer a Deus através dos seus méritos próprios. Mas foi Deus que decidiu se revelar ao homem, e isto é graça, e isto é amor. Foi Deus que desejou se manifestar. Foi Deus que, através do seu imensurável amor, se revelou dessas duas formas, através da revelação geral, que é a obra das suas mãos, a perfeição da criação, a revelação especial, que é a palavra de Deus, que quando lemos, estudamos, meditamos, vimos que nas Sagradas Escrituras está a salvação nas obras de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.